Olá, meus queridos. Hoje a nossa história, ela é da editora APEC. E é uma história de Páscoa e ela se chama Sete Coisas Novas. Mas antes de eu contar, muito obrigada a todos que estão se inscrevendo no canal. E se é a primeira vez que tu está assistindo os nossos vídeos, seja bem-vindo. Fique até o final. Se você gostar, se inscreve também, dá o like. E assim tu nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. E que Ele abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Gosta de coisas novas? Eu penso que todas as pessoas, não importa a sua idade, gostam de coisas novas. Deus também. Ele gosta de coisas novas. Quando Ele criou as coisas, né? Ele criou tudo novo e perfeito. E Ele criou Adão, criou Eva com muito amor. Mas eles pecaram contra o Senhor. Eles desobedeceram. E Romanos 3:23, ele diz assim: todos pecaram, estão separados da presença gloriosa de Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva, agora todos nós somos pecadores. O pecado é um problema que atinge a toda a humanidade. Quando eles pecaram, eles foram separados de Deus. Nós também estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus, ele amava tanto Adão e Eva, que ele fez uma promessa, que um dia ele mandaria um Salvador que resolveria o problema do pecado. Depois de muito tempo, o povo de Deus, que agora é chamado de hebreu, eles eram escravos de um faraó muito mau, lá na terra do Egito. Deus mandou que aquele faraó malvado libertasse o seu povo, e ele não obedeceu. Então Deus mandou 9 pragas, e mesmo assim ele não obedeceu. Deus avisou que ia mandar a 10ª praga, e ele deu uma ordem para o seu povo. Ele falou para que os hebreus pegassem um cordeiro, perfeito, sem nenhuma mancha, e eles tinham que sacrificar aquele cordeiro. E o sangue eles teriam que passar na beirada das suas portas. E eles deveriam de comer aquele cordeiro assado com pão sem fermento e ervas amargas. E eles obedeceram ao Senhor. Naquele mesmo dia, à noite, Deus mandou a 10ª praga. Todas as casas que tinham sangue na porta, o anjo da morte não entrou. Mas as casas que não tinham sangue, ele entrou. E todo primogênito, primeiro filho, morreu. Lá na casa dos egípcios, todos os primogênitos morreram. Mas na casa dos hebreus, do povo de Deus, onde tinha o sangue nas portas, ninguém morreu. Eles estavam protegidos pelo sangue do cordeiro. E aquele cordeirinho já representava aquela pessoa que Deus havia falado para Adão e para Eva. Deus havia prometido lá no jardim que mandaria um Salvador para o pecado. Esse cordeirinho já representava esse Salvador que Deus enviaria mais tarde. Essa foi a primeira Páscoa. E Deus mandou que seu povo sempre comemorasse essa festa, a festa da Páscoa, para que eles se lembrassem que um dia eles foram escravos no Egito e Deus os libertou. E agora eles saíram de lá do Egito felizes, rumo a uma terra maravilhosa que Deus havia prometido para eles. Anos depois, Deus cumpriu a sua promessa de enviar o Salvador. João Batista, ele era primo de Jesus. E certa vez, ele vendo Jesus passar, ele disse para os seus discípulos, está em João 1:29, e eu vou ler para vocês. Ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o novo Cordeiro que iria morrer por mim e por você. Eles agora não precisavam mais matar nenhum cordeirinho, porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a primeira coisa nova, o novo
Cordeiro, que aprendemos com a história da Páscoa. Jesus, ele foi crucificado, foi colocado num túmulo e colocaram uma pedra. O túmulo que colocaram Jesus era um túmulo novo, e essa é a segunda coisa nova. As mulheres levantaram bem cedinho no domingo, porque Jesus morreu numa sexta-feira, ele foi crucificado e foi sepultado. Então ele ficou sábado no túmulo, sexta, sábado, e quando foi no terceiro dia, domingo de manhã bem cedinho, que era o primeiro dia da semana, as mulheres foram levar perfumes para passar no corpo de Jesus. E elas estavam muito tristes. Jesus era seu amigo, muito querido. E elas pensavam, quem vai tirar aquela pedra para a gente? A pedra pesada que colocaram no túmulo. Mas quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. E elas ficaram assustadas. Mas um anjo deu uma notícia para elas. Está em Mateus 28:6. O anjo disse assim: ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Que notícia maravilhosa! Elas correram para contar que Jesus estava vivo. Essa é a terceira coisa nova, uma nova verdade. Jesus ressuscitou. E elas correram e foram contar para os discípulos de Jesus. E naquele mesmo dia, Jesus, ele apareceu aos seus discípulos. Eles estavam fechados dentro de uma casa, numa sala, com as portas e a janela trancada, com medo dos judeus. Apareceu no meio deles e disse: olha, não tenham medo, sou eu. Olha minhas mãos, as marcas das minhas mãos, dos meus pés. Aí os discípulos ficaram felizes. Jesus havia ressuscitado. E 8 dias depois, também no domingo, Jesus aparece de novo para os seus discípulos. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Ele estava vivo. Ele venceu a morte. Por isso ele tem poder para dar para mim e para você a vitória sobre o pecado. No Antigo Testamento, o povo adorava o Senhor no sábado. Mas agora nós temos um novo dia de adoração. E essa é a quarta coisa nova. E esse dia de adoração é o domingo, porque o nosso Jesus, ele ressuscitou no domingo, para a gente se lembrar que o nosso Jesus está vivo. Domingo também é chamado de o dia do Senhor. Os crentes no mundo inteiro, eles se reúnem para ler a Bíblia, orar, para prestar culto de adoração ao Senhor e se lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Então, o novo dia de adoração é o domingo, não é mais o sábado. Somos criaturas de Deus, porque Ele nos criou. Mas Ele quer fazer de mim e de você uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a quinta coisa nova é que Ele quer fazer de nós nova criatura. Mas como Ele vai fazer de mim e de você uma nova criatura? Primeiro, precisamos crer em Jesus, que Ele é o Filho perfeito de Deus, que veio ao mundo morrer pelo meu e pelo seu pecado, e que Ele tem poder para resolver o problema do pecado. O que é o pecado? Você lembra? É tudo aquilo que a gente faz, que a gente entende que é errado. E assim mesmo a gente faz. A gente entende que isso não está certo e a gente continua fazendo. Isso se chama pecado. É tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. A gente faz com o entendimento. E o pecado, ele nos separa de Deus.
Mas Deus, que nos ama tanto, como Ele prometeu, Ele enviou o Salvador Jesus, que é o único que tem poder para resolver o problema do nosso pecado. Porque Ele morreu numa cruz, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Você já creu em Jesus para Ele salvar você dos seus pecados? Você entende que tu é pecador e que você precisa de um Salvador? Se você tem esse entendimento e você nunca pediu para Jesus perdoar você, você pode fazer isso agora. Você pode pedir para que Ele te perdoe e seja o teu Salvador. Se você crê verdadeiramente de todo o coração que Ele tem poder para perdoar você. Se ainda não recebeu Jesus, faça isso. Faça como essas crianças aqui. Se ajoelhe, ore, peça para que Deus te perdoe, que Jesus seja o teu Salvador. Só Jesus pode fazer de mim e de você uma nova criatura. E isso é a quinta coisa nova. A sexta é a nova esperança. Se temos Jesus como nosso Salvador, temos a esperança de um dia morar lá no céu com Ele. Ele foi para o céu, mas Ele disse que Ele iria preparar lugar para todos aqueles que creem nele, que Ele tem poder para perdoar e salvar dos pecados e receberem Ele como seu Salvador. A Bíblia diz que lá é um lugar maravilhoso, é a morada de Deus. Lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter dor. Lá vai ter o Senhor Jesus, não vai ter a escuridão. O pecado não vai entrar no céu. Por isso precisamos nos arrepender antes e receber Jesus como nosso Salvador. E lá é um lugar muito especial. Jesus vai estar lá para receber todos aqueles que verdadeiramente, de todo o coração, o receberam como Salvador. E a sétima é uma nova vida. Mas que vida é essa? É uma vida que Deus vai transformando cada dia mais, nos fazendo ficar parecido com seu Filho Jesus. Ele vai trabalhando no nosso coração para que a gente possa fazer as coisas que agrade-o. Vai nos dando a vitória sobre o pecado. Aquele que falava mentira não vai mais mentir. Aquele que colava na prova, agora ele vai estudar para tirar uma nota boa. Aquele que desobedecia aos pais, ele não quer mais desobedecer. E assim, as nossas vidas vão ser transformadas. Deus vai nos ensinando a amar uns aos outros, a sermos gentis, a amarmos as pessoas, a cuidarmos uns dos outros. Ele vai nos ensinando a ser diferente, que o Espírito Santo de Deus vai estar habitando em nós. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração. E assim nós vamos aprender a amar a palavra do Senhor, a amar o povo de Deus, a querer ir na igreja, aprender cada dia mais do Senhor. E também aprender a amar mais o Senhor Jesus e querer ser cada dia mais parecido com Ele. Vamos agora relembrar as 7 coisas que aprendemos hoje, as 7 coisas novas? A primeira, o novo Cordeiro, que é o Senhor Jesus. A segunda, o túmulo novo. 3, nova verdade, Jesus ressuscitou. 4, novo dia de adoração, que é o domingo. 5, nova criatura, recebemos Jesus como nosso Salvador. 6, nova esperança, um dia vamos morar no céu com o Senhor. 7ª, nova vida, cada dia vamos querer ser mais parecidos com o nosso Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu gostei muito. Que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrem-se sempre que vocês são preciosos para o Senhor. Ele os ama muito. Vocês valem para Ele mais do que ouro e do que prata. Beijo. Fiquem na paz do Senhor. Amém.